E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo da nossa coluna Gestão, Tributos e Resultados, com meu amigo, consultor, empresário, idealizador de vários projetos, Nicolas Belfort. E aí, Nicolas, tudo bem? Muito bom dia, doutor Augusto. Muito bom dia. Muito bom estar aqui com você, tirando mais uma vez o frio que me pega, tá? É ótimo estar aqui com você, bater papo. É isso, o calor vai chegar. Vamos continuar Não vejo que a, as não coisas vão vejo a aquecer. hora. Não vejo a hora. Bom, pessoal, como vocês bem sabem, esse é o vídeo pertinente ao texto da semana passada, da nossa coluna GTR, Gestão, Tributos e Resultados. E o vídeo de hoje se refere ao texto tributo e margem. Na verdade, eles são uma sequência desse grande tema. Hoje o texto, assim como o vídeo, ele é concludente disso aí, porque na verdade tudo gira em torno dessa, dessa última linha, né? No final das contas é o que vale a pena. E vou passar direto a palavra para Nicolas para ele introduzir e a gente dar sequência nisso. Fala, meu amigo. Bacana. Esse texto agora, junto com essa pode dizer aula, né? Mas não sei Isso, como chamar, é o mas vídeo. o nosso 4, né? O nosso quarto vídeo. Perfeito. É, ele tem uma sequência lógica, apesar da gente falar o tema ser basicamente o mesmo, a gente fez uma ordem cronológica, ficou muito bem montado. E hoje eu queria começar com uma provocação, tá? Hoje eu pensei como que a gente ia abordar esse tema e eu vejo muito empresário que trabalha muito, que vende muito, que tem movimento e que chega no final do mês aquela sensação de resultado que não vem. A gente vem abordando isso em todos os vídeos que a gente está gravando. E essa sensação é super comum, porque a loja acaba vendendo, mas é, movimenta a caixa, movimenta faturamento, mas quando você vai olhar o que realmente sobrou, a conta não fecha, né? E aí eu vejo isso o tempo todo. O empresário para e começa a procurar a explicação. Cara, será que eu estou comprando mal? Será que o meu custo está alto? Será que eu estou tendo muito desperdício? Será que eu preciso vender mais? Enfim, meu Costuma olhar preço está lá no custo errado. fixo, né? Se advogado tá É, caro. é isso. E tudo isso pode ser verdade, pode ser É, verdade. não, E sim. agora que ele chega lá, cara, eu preciso cortar o advogado, preciso cortar a É, consultoria. é Isso isso. aí tá caro. Mas tem uma pergunta que que nunca aparece, ou pelo menos não no começo da análise, será que eu estou lendo corretamente o efeito tributário dentro da minha margem, né? E essa pergunta é que vai mudar tudo, porque quando a gente fala de tributo, muita gente pensa só na guia, né? No imposto, na Sim, obrigação. sim. Pensa no contador, mas na prática ele não é só uma obrigação que a empresa paga no final do mês, né? Ele também é uma informação de gestão, que a gente bate muito nessa tecla. E quando essa informação ela é mal lida, o empresário acaba tomando uma decisão errada e decidindo errado, né? Então ele pode informar preço errado, ele pode comparar o produto errado, pode montar o combo errado, e o reflexo disso tudo ele vê muitas vezes só no final do mês, né? Você olha no DRE e você não entende por que que o resultado não aparece. E eu acho que esse é o ponto aí do episódio de hoje. E muitas vezes a linha do tributo ela é ignorada, assim, a análise dela é ignorada porque se entende que ela é imutável, assim, é isso aí e acabou, né? Não tem como mexer, não tem o que fazer, não tem como você alterá-la positivamente em prol do resultado. Isso aí É, é muito comum, né? Acho que na verdade esse que é o pensamento inicial. A inteligência tributária ela não entra no negócio, né, só para tratar de imposto, né? E é isso que a gente fala. Ela entra para Exato. melhorar a leitura econômica da empresa, né? Ela Cara ajuda o de empresário posicionamento. a entender onde a margem está sendo comprimida, onde que o preço foi mal montado, onde que o combo parece bom, mas não é. E
é importante deixar uma coisa clara aqui, que essa conversa não é para transformar ninguém aqui em especialista tributário, até Não, porque eu não sou, e nem é para discutir nenhuma tese jurídica, tecnicalidade, nem nada disso. Não é o objetivo. O objetivo é mostrar o efeito prático. É isso que a gente está comprometido, é entender como que a leitura tributária correta ela pode ajudar a decidir melhor. Até porque o empresário não precisa saber todos os detalhes técnicos, mas ele precisa entender o impacto disso dentro do sim. resultado dele. É, E ele precisa pode entender que isso falar. faz diferença, tem que gerar atenção, né? Atenção. Entender que isso faz diferença e entender que ele tem que perguntar para alguém. E às vezes ele pergunta É, para a pessoa errada. Então, assim, eu isso ia aí concluir isso. então, assim, você vai Ele perguntar precisa para fazer. quem? É isso. Ele precisa fazer, ele saber fazer as perguntas e precisa ter ao lado pessoas que consigam Sim, traduzir o técnico para a realidade da empresa dele. exato. Acho que é isso. E é exatamente aí onde entra o nosso trabalho. A gente tem tentado construir exatamente isso dentro do GTR. Eu venho muito da operação, eu venho muito da realidade de loja, de equipe, de compra, de venda. Eu olho para o negócio, eu penso no chão de loja, no caixa, no DRE, né? O doutor Augusto entra com a visão tributária, técnica, estratégica, mas E, e é, mais, posso desculpa, falar? e é exatamente isso, assim, eu tenho uma dificuldade de ver as coisas que não seja pela visão tributária. Outro dia, essa semana aí, atendi um cliente que veio tentando, me explicando a operação que ele quer montar a partir da parte societária. Ele precisava de um sócio operador, né, que toca o negócio e tal. Ele queria dar uma participação naquele negócio em específico que o cara estava criando, e eles queriam, na verdade, a ideia dele é diluir o negócio, seja com franquia, seja com cessão de marca, enfim. E ele queria dar uma participação do negócio como um todo para esse cara que estava inaugurando a primeira franquia com ele. Aí ele fazendo isso, eu falei, Aham, cara, mas você não vai dar certo na parte tributária. Porque esse cara não pode ser sócio aqui e aqui ali e tal. Ele falou, ué. Mas assim, aí eu dei uma saída, eu alertei para ele um problema operacional a partir da parte tributária, porque ele ia montar tudo, ia chegar na parte tributária, não ia funcionar. E aí o custo dele seria outro, que o tributo seria outro, fora do simples, no caso. E aí a participação societária do cara era diferente também, mudava tudo. Então, às vezes enxergar a partir da parte tributária não é uma questão burocrática, ela é operacional, porque vai haver esse fenômeno tributário na operação, então você precisa entendê-lo. E muitas vezes ele é fundamental para a formatação do negócio, não é só depois, né? Ele é durante. Assim, sem ele, sem essa variante aí, o negócio não consegue ser estruturado, organizado, né? Ainda mais agora com não só a reforma tributária, mas essas variações todas que o Simples Nacional veio ganhando ao longo do tempo aí. Então, não é simples ou uma coisa meramente burocrática. Precisa de inteligência mesmo e raciocinar a operação e a organização ao mesmo tempo, né? exatamente isso. E é por isso que se você está ouvindo isso, está aqui com a gente e sente que se a tua empresa vende, que o resultado não aparece, ou até se você ainda está ainda nesse estágio inicial de montar Sim, a sua operação, talvez seja melhor você começar a pensar em abrir essa conta primeiro e entender ela, precisa entender se o que você chama de margem, ele é realmente margem, né? cara, Porque e assim você. Desculpa. a gente só para concluir, às vezes a gente, como empresário, a gente abre um negócio pensando no faturamento. Cara, eu preciso faturar, faturar, faturar. E eu hoje eu abro um negócio pensando na margem. Só na Claro, margem. Eu não quero saber de faturamento. Para mim, pouco importa. sim. É um tripé ali que eu sempre olho, que o quanto que eu vou colocar de dinheiro para abrir aquele negócio, quanto que ele vai me deixar de margem e quando que eu vou começar depois de pagar o que eu coloquei no negócio, quando que eu vou começar a ter dinheiro de volta. Só isso. Então, assim, em momento absolutamente nenhum, faturamento entra nessa minha Sim, conta. não importa, não importa. Assim, não é que Não não importa importa, nada. importa muito menos, né? É, Você é, precisa é, faturar, né? Você não pode ser zero ou ser muito baixo, né? Você não é pode ter um isso, negócio é muito, lógico. né?
Aí É. duas coisas. Primeiro, nessa sua conta aí eu vou falar do meu negócio, né? Que é serviço, é mais difícil de precificar, né? Enfim, tudo bem que a gente Aham. não tem estoque, nosso estoque é o tempo, isso tem a ver com o que eu vou falar, mas é uma precificação diferente. Eu coloco aí dentro dessa conta o tempo que eu vou gastar para gerar o resultado ou para gerar a margem. A gente é um escritório aqui Uhum. full service em direito tributário, de inteligência mesmo. É, não gosto de falar que é um escritório boutique, porque não é isso, né? Na verdade, é um escritório Uhum. que trabalha com direito tributário especificamente e o direito empresarial com o meu sócio aqui na outra porta. Quando eu vou colocar alguma coisa de direito tributário para dentro, ou alguma outra coisa que às vezes vem atrelada ao direito tributário, tem muito patrimônio da pessoa física, né? Proteção patrimonial, holding, essas coisas, ou direito societário, que vem muito também. Eu sempre coloco na conta o tempo que eu vou gastar, mais isso aí tudo, né? Quanto que vai gerar, o que vai me entregar, quanto tempo que eu vou gastar para entregar esse resultado, e aí como vai ser remunerado. E aí você tem uma conta da margem com um fator que às vezes é física, fala isso, tem o tempo físico e o tempo psicológico, né? O tempo que você vai gastar com aquilo, que é o tempo que você vai gastar para executar, e o tempo emocional, vamos dizer assim, que aquilo vai te tomar para parar, para pensar, para pesquisar, porque a gente que é comprometido com o resultado não sai do escritório, apaga a luz e deixa o problema lá. Não existe isso, né? Vai com a gente o tempo inteiro. Então, é a questão do comprometimento. E aí a conta leva também esse fator aí em conta, que é o tempo que a gente vai gastar, a energia que isso vai consumir para ser entregue, para ser gerado. E um segundo ponto, que é com relação ao que você falou aí, que de olho na margem. Eu tive uma reunião algumas semanas atrás com um sujeito que quer comprar uma franquia, que veio exatamente com esse perfil que você falou aí, exatamente. É porque ele é de alimentação, né? Ah, não, fatura tanto, vou botar tanto, vai receber tanto. Aí olhou o DRE. Aí eu tive uma conversa com ele, fiz algumas perguntas. Eu falei, cara, isso aqui, isso e aquilo. Me manda esse DRE aí. Aí olhou e tal. Aí ele voltou com a conclusão de que não ia adquirir a franquia, e assim, né? Que ficou mais Uhum. barato do que descobrir isso no meio do caminho. Porque Aham. naquele DRE não aparecia o fluxo de caixa, ele estava trabalhando com margem no final das contas. Uhum. Porque o resultado do final do mês, ele tinha que ser usado para pagar a folha do mês seguinte. Aí, então, assim, aí a conta já era diferente, aí ele realmente viu a margem. Na verdade, ela não é. Às vezes você não consegue ver estaticamente, né? Você precisa É. olhar o negócio funcionando. E aí, se consultar com alguém que já passou por isso, que já entende, que mostra ali, como diz o outro lá, o primeiro prejuízo é o mais barato, né? É o menor Aham. custo possível, porque o sujeito entende, vai te dizer e vai falar, olha, você vai ter que botar tanto para trabalhar tanto, para receber tanto. Isso acontece impressionantemente muito com o pessoal de franquia, onde o Sim. sujeito tem uma vida geralmente de empregado anterior, onde ele acumula algum patrimônio em função daquilo, porque também não está tomando risco nenhum. Ele não é treinado para ver, para entender a dinâmica financeira de um negócio, né? Ele é treinado para entender a dinâmica financeira dele quanto pessoa física, ele não tem custo para trabalhar, tudo que entra é retorno, tirando, né, os impostos, as coisas todas, mas Sim, ele vai. sim. Aí ele entra num negócio que a dinâmica é diferente. E aí tenta usar esse mesmo parâmetro. Eu gosto da expressão que você usa, esses marcadores de gestão de pessoa física, vou até lançar essa expressão aí, como um marcador de gestão de pessoa jurídica, vamos dizer assim. Não funciona, né? E aí é esse problema. E a margem, no final das contas, é essa conclusão que nunca dá igual. A conta que o sujeito chega no começo, depois que ela adquire essa quantidade de conhecimento, essa quantidade de informação, não é a mesma. Até porque tem custo de oportunidade. Se o sujeito tiver uma cabeça mínima de inteligência matemática e financeira, ele vai entender que tem isso aí, né? Então, tem um custo de oportunidade, o juro que ele está perdendo ao invés de deixar aquele dinheiro parado. Então, assim, você fica mais crítico, né? Mas no final das contas, isso é bom porque você sabe onde você está entrando, né? Você sabe a realidade que você vai ter que enfrentar para construir ou para chegar onde você quer. Era isso. A gente vive Legal você tocar nessa questão das franquias, porque a gente vive num país onde a margem dos negócios já é apertada, ponto. Então, principalmente no food, os preços, além de já estarem muito altos, eles variam muito ao longo do ano. Eu uso muito o exemplo da mussarela, porque todo mundo conhece. Ela durante o ano ela varia, vai de R$ 20 a 40. Tem momentos, já teve momentos de ela bater R$ 50 o quilo. É, Então, a gente já vive num país assim, e aí você, além disso tudo, é aplicado 10% de royalty, fundo de promoção, enfim, em cima do seu faturamento. Então, assim,
é dinheiro que sai direto do teu bolso, direto pro caixa da franqueadora. Isso machuca muito a margem, principalmente porque a grande maioria das franqueadoras, ela pega esse percentual direto do teu faturamento bruto. Dentro do teu faturamento bruto, você tem também os agregadores que ficam com uma margem muito grande do teu negócio. É, e você tem os impostos, né? Então, só nessa brincadeira aí a gente já está falando aí de pelo menos 30%, que já foi do teu faturamento bruto, e se a gente pegar isso e transformar e pegar, ver o percentual em cima do teu faturamento, do quanto entrou de caixa, né, real, Hum. aí o céu é o limite, pode chegar até 50%. Então, é nesse ponto que uma consultoria eu acho que é bem feita, que ela muda o jogo, né? Que ela não é só entregar a planilha, e vai muito ao encontro aí do que você estava falando da consultoria, do cara parar o tempo que ele vai investir para poder chegar a uma solução para o negócio do outro camarada. Então, isso tudo tem um preço, né? E não é fácil. A gente entende a vida do empresário, eu mais do que qualquer um entendo, saber abrir operação, organizar informação, montar resultado, enfim, é muito bom. O diagnóstico, ele evita que o empresário continue crescendo no lugar errado, isso é muito bom, até porque crescer no lugar errado é uma das piores coisas que pode acontecer, a gente vem falando isso bastante. E esse sucesso, entre aspas, ele acaba virando uma fragilidade aí do cara. Eu sempre uso o mesmo exemplo, né? Que fala, eu compro por 30, vendo por 100, então sobra 70. Só que na vida real não é assim. Então não adianta fazer essa conta, porque isso aí é só o iniciozinho. E entre o preço de venda e o dinheiro que realmente vira resultado, existe um caminho imenso. Tem custo direto, tem taxa, tem canal, a gente falou aqui, tem desconto, tem comissão, tem entrega, tem forma de recebimento, tem perda, tem retrabalho e, obviamente, tributo. Então, olha o caminho que a gente trilha até ver o dinheiro que efetivamente chega para a gente começar a olhar para o negócio, não? Então, o problema é que muita empresa ela coloca o tributo nessa gaveta separada, como se ele fosse um assunto só do contador, que fosse uma consequência burocrática do negócio, como se ele se importasse só depois que a venda já aconteceu, né? E tributo não é assim. A gente vem falando sobre isso. Ele conversa com o preço, ele conversa com a margem, conversa com o produto. E quando essa conversa ela não acontece, a empresa ela começa a decidir o mapa incompleto do negócio, né? Ela começa a decidir um mapa perigoso, porque você pode acelerar, mas você pode acelerar na direção errada. Então, a gente precisa pensar no produto. Todo empresário sabe que produtos diferentes têm custos diferentes. Isso é bastante óbvio, mas nem todo empresário percebe que produtos diferentes também têm comportamentos econômicos diferentes dentro das tuas linhas financeiras. E é exatamente aí onde entra essa leitura tributária que a gente sempre fala. Dois produtos, eles podem podem ser parecidos, né, no cardápio, na prateleira, mas eles não serem parecidos no resultado. E isso pode ter uma margem é, melhor em alguns momentos, ou pode parecer pior dependendo de como você analisa. E um ponto importante para atrair cliente é sustentar essa margem mesmo com o produto que você vai estar direcionando para o teu cliente. Então,
Às vezes um pode vender muito, mas deixar pouco, o outro pode vender menos, mas fortalecer teu resultado. E é por isso que eu gosto muito de falar de produto, que produto não é só produto, né? Ele tem identidade econômica, ele tem função dentro do negócio, ele não é só uma vitrine. Você pode ter um produto que é vitrine, você pode ter um produto que é margem, você pode ter um produto que é volume, você pode ter um produto que é complemento, isca. Então, você tem uma série de produtos e cada um é, traz uma consequência diferente dentro do teu DRE. E é difícil porque o empresário ele não entende isso. Ele trata todos os produtos como se eles fossem iguais, como se eles trouxessem faturamento. E é justamente aí onde começa o problema. E ele dá destaque, às vezes, para o item errado, coloca promoção, no produto errado. E acho que é aí onde a gente entra, né, doutor Augusto? Não só tentando resolver esse imbróglio todo, mas trazendo luz pro empresário, para ele entender melhor essas linhas dele, né? Aí eu E vou quando a gente... falar de duas coisas da importância do que a gente faz aí. Um, Aham. que é entendendo que é tudo diferente, né? Que cada produto tem a sua particularidade e que essa particularidade tem um componente tributário, ou seja, o tributo interfere na margem do produto, vamos falar assim. é, Você gera ou pode gerar uma melhora ou uma adequação do negócio, da margem do negócio, porque vai interferir no resultado direto, e entender isso tem um efeito colateral que para mim é mais importante do que o dinheiro propriamente dito aí de imediato, que é a geração de consciência tributária, vamos chamar assim, do sujeito, do empresário, de que o tributo é um fato importante e que ele pode, além de melhorar a parte tributária do negócio dele, avaliar que você falou aí, se ele está crescendo no lugar certo ou no lugar errado. Que às vezes o negócio é de alta carga tributária e ele vai entender, cara, isso aí é estrutural, não tem o que fazer, o negócio é ruim. Ou agora ele é ruim, nesse momento ele é ruim, nesse ambiente ele é ruim, enfim. Ele é ruim em função do tributo que tem o seu contexto de incidência. E isso faz, esse amadurecimento gera duas coisas para mim. Uma real visualização do negócio e a precificação, a geração de uma expectativa sobre o negócio condizente com a expectativa, não real, né? Mas com aquela expectativa própria do negócio mesmo, aquela que é pertinente ao negócio. E dois, muitas vezes, necessidade de diversificação. Assim, não dentro do próprio negócio, ou às vezes até para outros negócios. O sujeito cresce na condição de Uhum. empresário, que ele fala, cara, aqui eu bati no teto, não vai dar, não quero ficar mais assim. O tributo, pensando só do lado tributário, o tributo é um fator impeditivo aqui, eu preciso ganhar escala para o tributo valer a pena, ou eu tenho que ter mais gente trabalhando, eu tenho que tomar outro tipo de risco, porque em função do tributo, isso vale a pena nesse ou naquele tamanho, e você às vezes pegar a margem e jogar para um outro negócio. Não estou falando nem de proteção patrimonial propriamente dita, eu estou falando de diversificação. Por quê? Assim, é muito comum, assim, é impressionante, é um dado estatístico isso, né? Da minha realidade. Donos de Sim, empresas de transporte de carga, que é um negócio altamente arriscado, o tributo come muito da margem lá, o tributo é algo fundamental na definição da margem. Donos de negócio de carga investirem em negócios imobiliários, que é a outra ponta, que é um negócio mais tranquilo, com menos risco e uma margem tributária, uma margem de negócio boa, questão do tributo estabilizada e sem muita novidade, sem muita variação e tal. É impressionante como isso acontece. Eu posso falar inúmeros aqui. O sujeito tem uma transportadora, hoje é muito comum construir galpão, né? O sujeito comprava apartamento, subia prédio, hoje constrói galpão, compra loja. Então, assim, a parte, porque o sujeito ali no transporte, se ele não entender do tributo, ele está ferrado. Assim, ele tem que entender, e entende muito mesmo. Aí vai gerenciando. Tanto é que os que não entendem falecem. E aí depois ele e, começa a fazer. Ele chega num nível de caminhões que ele fala: chega, não quero mais caminhão, agora eu Pô, quero imóvel. E assim, deixa eu acontece te, muito. deixa eu te interromper rapidamente.
falando um pouco sobre essa questão, eu conheço algumas franquias e agora a franquia tem ficado na moda nos últimos, sei lá, um ano, 2 anos. Se fala muito sobre o cara tem um negócio, ele começa a franquear. As franquias começaram a crescer muito, muito rápido. E estou vendo muita gente partindo agora para ter uma entrega própria, né? De insumos. Então, o sujeito vai lá e monta o galpão, é exatamente isso que você está falando. E ele começa a fazer a entrega para os franqueados dele. Tem um monte de gente fazendo esse movimento e não está parando, ele só está olhando o que que ele vai ganhar na margem. Pô, se A eu conta. compro ele só está fazendo quanto? Se eu compro a mussarela a R$ 30 porque eu compro 500 quilos, eu agora, como franqueadora, eu vou pagar R$ 20 porque eu vou comprar 50 toneladas. E se eu vender isso pro meu franqueado a R$ 28, eu vou ganhar R$ 8 em cima do quilo. Eu tô rico. Ele não está É um custo parando do para pagar. transporte. E é exatamente isso que eu estou falando. Essa Inclusive, operação tem que ser separada, ela é uma operação diferente, assim, é um outro negócio dentro desse negócio. Faz né, sentido separar. eu vou mandar esse nosso episódio para algumas pessoas aí Pode no mandar, porque final. faz mesmo, assim, É. com certeza faz, assim. Então, você Aham, pode, aham. só se a operação for muito pequena, para não fazer Sim, sentido, sim. para não justificar o controle operacional e o custo que isso vai gerar. Mas tributariamente Exato. faz sentido. Exatamente. E você está falando muito de transportadora e, assim, cara, me acendeu a luzinha aqui na hora. Eu tô vendo isso demais da conta acontecendo. Pô, demais, né? Também não vou exagerar, mas tem uns três ou quatro aí que já estão grandes, que não fazem distribuição dos insumos direto, né, para os franqueados. Eles perdem esse markupzinho aí da venda, estão começando a olhar para isso com outros olhos, mas não estão colocando na conta os efeitos que tem essa compra e venda, né? Aham. Então, essa revenda, né, por assim dizer. Sim, é porque o É... sujeito está pensando com cabeça de loja ainda, né? Ele Aham, saiu exato. da condição de franqueado para a condição de franqueador. Ele não amadureceu a ponto de entender que ele é transportador e franqueador. Tanto é que as franqueadoras não fazem transporte. É É isso. tudo terceiro. Então, Exatamente. assim, e aí ele já teve um ganho ele está com o franqueado nunca saiu de dentro dele, vamos dizer assim, né? A condição de franqueado. Ele está Aham, pensando como franqueado, mas exercendo a função de franqueador. Ele fala, estou ganhando, mas a visão dele está aqui. Esse autoconhecimento é no outro campo aí, tem um outro negócio aí dentro. E pode mandar mesmo, porque vai fazer sentido. vou mandar. Eu acho que a pergunta mais madura que a gente tem que fazer sempre é como que a leitura tributária ela está afetando a minha margem e está afetando o meu DRE, né? Essa pergunta é exatamente ela que vai separar essa empresa que opera de uma empresa que realmente se entende. É entender Perfeito. que essa inteligência tributária, ela não entra no negócio só para tratar de tributo, especificamente. Ela entra para melhorar a leitura econômica da empresa. Ela ajuda o empresário a enxergar o que estava escondido antes, né? Onde a margem está sendo comprimida, onde o preço está sendo mal montado, onde, enfim, onde o canal cresce, mais pesa e por aí vai. E principalmente onde a empresa está decidindo com base numa leitura incompleta, que é o que a gente bate muito na tecla aqui. E quando você começa a melhorar essa lógica, naturalmente você melhora a tua margem, melhora teu preço, melhora teu DRE, melhora tudo. Então, se você está vendendo, se você está trabalhando, está girando, e mesmo assim você sente que o resultado não aparece do jeito que você gostaria ou do que deveria, então talvez esse seja um excelente indicativo e uma excelente hora para você abrir essa conta com mais inteligência e conversar com a gente, né?
Acho que É isso aí. é um bom caminho. Tá aí, vou encerrar com essa mensagem. Se você abriu a sua conta com inteligência e não gostou do que você viu, chama a gente. Muito É bom. isso. Os nossos contatos estão aqui. Quem precisar conversar, falar, é só entrar em contato com a gente. E tenho certeza que a gente pode construir alguma coisa. Na pior das hipóteses, se não alterar o resultado, você vai saber que você está construindo no lugar errado, né? Para parafrasear você aí. Então, Exatamente, essa exatamente. expressão fala muito. Mas maravilha. Eu também não tenho mais o que colocar. Acho que a gente pode encerrar. Nosso tempo regimental se esgotou. E é isso. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma colocação, pode comentar aqui embaixo. Pode entrar em contato com a gente nas redes aí. Estamos à disposição para convergir no que for de interesse comum. Tá bom? Quer mandar uma mensagem para finalizar, Nils? Não, acho que já a mensagem foi boa. Gostei do episódio de hoje, ficou muito bom. Perfeito. Gente, esse é o quarto tema, é o quarto vídeo, foi o quarto texto. Na nossa distribuição estrutural, essa é a primeira temporada, a gente encerra aqui. Mês que vem, né? Ou semana que vem, a gente começa com um novo texto, depois novos vídeos que são separados estruturalmente, com abordagem geral de gestão, tributos e resultado, mas com outro enfoque. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo, que a gente possa se encontrar lá fora, onde a gente pode fazer alguma coisa e que a gente possa seguir caminhando na convergência desse propósito comum aí, que é melhorar a vida de todo mundo, seja no plano material, seja no plano imaterial, tá bom? Vamos com tudo, hein? Vamos com tudo. Um abraço.